Você sabe respirar de forma em que toda a sua capacidade pulmonar, em todos os sentidos, em quantidade, em força, em amplitude, em sensação, quanto você está sentindo que você está respirando, você sabe respirar de forma que você use esse recurso ao máximo e, consequentemente, você tenha mais energia, mais vigor, vitalidade, mais disposição e também se mantenha mais calmo, mais tranquilo, mais focado. Meu nome é Fabiano Benassi e nesse vídeo eu vou ensinar para você o básico sobre respiração. O que é importante você saber que muitas vezes a gente deveria ter aprendido na escola sobre como respirar, como fazer com que a nossa respiração seja ótima durante as 24 horas do dia. E o que eu vou ensinar aqui é com base em técnicas de yoga, mas, na verdade, isso tem a ver com o ser humano, com pessoas. Independente de você aí do outro lado, de você ter chegado nesse vídeo, porque você está procurando alguma coisa de yoga ou você está tentando respirar melhor. São técnicas que vão usar recursos do seu corpo como o tamanho dos seus pulmões, como os músculos da respiração, os músculos que você utiliza para inspirar, para soltar o ar, para segurar a respiração. Você vai utilizar também a percepção, quais das fases da respiração. Você vai procurar reconhecer essas fases de forma que você entenda como você pode respirar com mais qualidade. E também você vai aprender a fazer a respiração completa, que é a respiração ideal e a adequada para que você faça no dia a dia. Então, para a gente começar esse vídeo, eu vou ensinar para você as 3 fases básicas da respiração. A gente tem a parte baixa, média e alta, e é importante você entender que elas trabalham em conjunto, elas não trabalham de forma separadas. Mas você pode, separadamente, fazer com que a sua respiração seja utilizada só por aquela fase em específico. E a gente vai fazer isso agora por uma forma didática, para você entender que músculos que você está utilizando e, ao mesmo tempo, para você saber se você está usando aquela região específica da forma como você poderia utilizar. Então, antes de começar o exercício, eu vou ensinar a técnica e aí, depois que eu ensinar a técnica, dá uma pausa no vídeo para você praticar aí do outro lado. Esse vídeo aqui vai ser prático, tá? 100% prático. Então é importante que para que você entenda, você vivencie. Se você não vivenciar, você não vai mensurar, você só vai... você conhece, mas você não reconhece, né? Tem uma diferença entre essas duas coisas. Então é importante você reconhecer isso praticando, ok? Beleza? Então, primeiro exercício. Você vai colocar a mão em cima da sua barriga, na altura do estômago. E quando você for inspirar, ou seja, puxar o ar para dentro, você vai mexer só a parte baixa. A parte baixa eu estou me referindo à barriga, tá? E por que eu coloquei as mãos de forma entrelaçada? Eu não entrelacei os dedos completamente, eu entrelacei levemente. É só para você perceber o movimento. Não precisa empurrar a barriga com força, mas movimentar, respirar o suficiente para você sentir essa região se movimentar. Então, aqui o que você está utilizando é o diafragma, os seus pulmões estão aqui em cima. Quando você inspira, o diafragma desce e a barriga tem que sair para dar espaço para o ar entrar. Então, quando você usa a barriga para mensurar, fica mais fácil. Então, lembra, coloca as mãos de forma em que os dedos fiquem levemente entrelaçados e respira só pela barriga. Eu não sei se você está notando, eu não estou usando as outras regiões aqui, não estou respirando pelo peito, né? Só estou respirando usando a parte baixa. A gente chama no yoga de adama, né? A parte em que você usa a maior quantidade, onde você tem maior quantidade, mais espaço nos seus pulmões. Então dá uma pausa nesse vídeo e volta aqui daqui a pouco. E aí, como é que foi? Difícil? Fácil? Eu espero que você tenha dado a pausa no vídeo, senão não vai ter graça. Vai parecer que eu estou continuando aqui o processo. Então, se foi difícil para você, se foi fácil, não se preocupa, tá? Para quem tem mais dificuldade, isso é prática. Você precisa
usar os músculos. É como andar de bicicleta. Quando você aprende uma nova habilidade, né? Quando você aprende um novo esporte, a usar Você precisa exercitar aqueles músculos, aqueles nervos. Você precisa se acostumar. Então, se você achou difícil, não se preocupa. Pratica, tá? Eu vou depois falar sobre a prática. Segunda parte é a seguinte. Você vai colocar a mão no peito, para as mulheres um pouco acima do seio, e vai respirar só pelo tórax. Percebe que eu não vou mexer a minha barriga. Eu só vou respirar pelo tórax, assim, ó. Ok? Essa é a respiração que a maioria das pessoas fazem no dia a dia. Porque todo mundo quer encolher a barriga. Provavelmente você faz isso também, mesmo que de forma inconsciente. E a gente acaba limitando um pouco do quanto a gente consegue respirar no dia a dia. Então, dá uma pausa nesse vídeo e pratica, depois volta aqui. E aí? Praticou? O que você achou? Difícil? Fácil? Quando eu estou dando esse exercício nas minhas aulas de yoga, muitas vezes eu pressiono a barriga da pessoa, assim, né, empurrando a barriga e a minha mão na direção das costelas, que é justamente para fazer com que ela não respire pela barriga. A respiração fica só na parte alta, só na região torácica, que a gente chama na anatomia. Então, essa é a terceira fase. Então, você tem a parte baixa, tem a parte alta. Agora a gente vai para a mais difícil, que é a parte média. A gente chama de intercostal, né? Então, pensa esse osso que a gente tem aqui no centro do peito, é o externo. Então, imagina aqui, você tem um buraquinho, né, no final, esse buraquinho aqui, quando você coloca a mão embaixo das costelas, você vai colocar seu dedo maior lá, não precisa afundar, é só como referência. E aí a palma da mão você vai colocar aqui do lado, nas costelas. Você vai sentir o movimento acontecer nas mãos, aqui na palma das mãos, e vai perceber os dedos se afastarem. Só que tem um detalhe importante. Para que você coloca as mãos? Como uma referência do movimento. Então você não pode mexer a barriga e nem mexer o peito mais. Só a parte média, assim. Ok? Então, dá uma pausa e faz aí do outro lado. E aí, como é que foi? Gostou? Fácil? Difícil? Eu deixei esse por último porque esse é o mais difícil. Você precisa ter um pouquinho mais de consciência corporal, caso você não tenha treino, para isolar a musculatura só dessa região e não usar a barriga nem usar o tórax. Mas eu falei no começo desse vídeo que você ia aprender a respiração completa. E o que é a respiração completa? A gente chama de Radha Pranayama. A tradução, né, do sânscrito seria a respiração real. Porque é a respiração em que você usa todas essas fases. Na verdade, né, eu estou separando isso de uma forma didática. O ideal é que você continue respirando com todas as três fases. Todo dia. Né? Então, isso, quando você respira usando mais quantidade de ar, você vai ter mais disposição. Você vai cansar menos. Um exemplo é quando eu estou dando aula, eu estou fazendo o exercício, mostrando para os meus alunos, muitas vezes exercício de força, e eu continuo falando. Outro exemplo é quando eu dou aula em academia também, e eu vou aproveitar os infraestrutura da academia, vou lá fazer uma esteira, fazer um exercício aeróbico. E ultimamente eu não estou fazendo exercício aeróbico, não estou fazendo isso, mas quando eu vou fazer, pela consciência corporal que eu tenho, eu não fico tão cansado como alguém que talvez não tivesse treino, não tivesse essa consciência corporal, conseguiria fazer. Porque eu consigo respirar usando as três partes, eu consigo respirar usando toda a minha capacidade pulmonar. Então vamos para o exercício da respiração completa. Você vai colocar uma mão na barriga, a outra mão no peito. E quando você for inspirar, você vai inspirar fazendo uma onda, começando a levar o ar lá para baixo, para o diafragma, né? Então a barriga sai primeiro, depois você vai subir para a região média, intercostais, e depois para a região alta, torácica. E quando você for soltar o ar, você vai fazer o inverso, vai soltar primeiro do peito, depois do meio, depois de baixo. Tá? Então, assim.
dá uma pausa no vídeo e pratica. Umas 5 ou 10 vezes, tá? Não falei nos outros quantas vezes você vai fazer, mas entre 5 e 10 voltas já é o suficiente para você ter um pouco de vivência, ok? Então dá uma pausa, começa. Bom, então de volta aqui. Eu espero que você tenha sentido, né, agora a diferença de fazer com as 3 fases, as 3 partes em conjunto. E por que eu estou ensinando essa respiração? Porque isso é o básico do básico do básico do básico do básico para você, primeiro, respirar de forma em que a sua respiração tenha qualidade. Então isso é muito importante, tá? Qualidade. Outra coisa importante, para você saber que você tem esses músculos. Então quando você inspira, sua musculatura ela está sendo contraída e está fazendo o seu pulmão crescer. E isso cria dentro dos seus pulmões uma pressão menor comparado com a pressão que a gente tem aqui, atmosférica, com a pressão do ambiente. E aí quando você inspira, o ar ele é literalmente puxado para dentro. Lá nos alvéolos, né, lá onde tem a troca gasosa, nos alvéolos, existe também uma diferença de pressão. Tem a troca gasosa, então sai o gás carbônico, dióxido de carbono, entra o oxigênio. E aí a sua respiração acontece. O sangue vai para o coração e do coração ele vai para todo o seu corpo através das artérias. Então a pressão arterial é maior, ela leva com mais intensidade o sangue para o resto do seu corpo. Aí lá na célula de novo tem a troca gasosa, sai gás carbônico, entra oxigênio e o sangue volta para o seu coração, para os seus pulmões também. Ele volta primeiro para o seu coração, depois para o pulmão, onde vai ter de novo a troca gasosa. Então você vai inspirar, vai ter a troca gasosa, enfim, né? Então esse é o básico da respiração. E aí quando você respira usando todas essas 3 partes, você está usando os lóbulos todos dos seus pulmões, né? Você está usando todas as regiões dos seus pulmões, todas as partes que você poderia utilizar. E tem mais algumas coisinhas, né? A parte baixa dos pulmões ela é maior, ela é mais vascularizada, porque a tendência que a gente tem durante o dia é ficar de pé e sentado. Então, independente de se você trabalha sentado, se você trabalha mais em pé ou caminhando, mas a parte baixa sempre tem mais vascularização, então tem mais sangue. Se você respira, você vai, pela parte baixa pelo menos, né, você usa a barriga, você vai respirar melhor. Você vai ter mais energia ao longo do seu dia. E quando você respira, você, de forma mais completa, mais ampla, o seu corpo tem um esforço menor para fazer as coisas do dia a dia. Você vai ter energia física, você vai ter energia para os seus nervos. O seu sistema nervoso é alimentado, as duas principais fontes de energia do seu sistema nervoso é glicose e oxigênio. Então, quando você respira de forma profunda, você está mexendo com o seu sistema nervoso, ou seja, aquilo que te dá nos nervos, quando você tem mais energia, mais oxigênio, né, nesse caso energia oxigênio, você fica com mais disposição. E isso, consequentemente, reflete relaxando a sua musculatura, mantendo você mais calmo, fazendo você pensar melhor. Então, tudo isso, tá? E é por isso que eu uso no meu e-book de autocontrole emocional a respiração como o básico para você controlar emoções. Isso que eu estou ensinando aqui é básico, tá? Para você talvez seja novidade. Se você fez aí do outro lado, muitas pessoas fazem esse tipo de exercício e sentem muita diferença, porque isso não é o que é comum no nosso dia a dia. Respirar dessa forma mais completa. Então, a partir de agora, qual vai ser o exercício para você aí de casa? Quando você for deitar na sua cama, ou quando você tiver um tempinho, você pode fazer deitado esse exercício que você vai ter uma vivência ainda maior, você vai sentir suas costas também. E aí, faz os exercícios nas fases de forma separada, como a gente fez, entre 5 a 10 voltas, tá? Não precisa ser mais do que isso. E aí depois faz a respiração completa. E a segunda fase da prática, o que que é? Coloca isso no seu dia a dia. Pratica em qualquer lugar. Você não precisa parar para praticar. Você pode respirar dessa forma, dirigindo, na fila do banco, caminhando, trabalhando, conversando. Você pode fazer isso em qualquer lugar. E percebe a diferença. Eu, muitas vezes, tinha que sair de uma aula para outra, e aí a distância que eu tinha que percorrer e o tempo que eu tinha para percorrer essa distância era relativamente suficiente para eu ir a pé. E eu ia a pé, né? Teve uma época que eu estava dando aula na Paulista, lá perto da Paulista, e ia para uma academia que ficava no começo da Paulista, no final da Paulista, enfim, depende de onde você vem.
E aí eu ia a pé. E durante essa caminhada eu respirava, ficava prestando bastante atenção na minha respiração e fazia essa respiração completa. Quando eu chegava lá, a sensação que eu tinha era uma sensação de corpo relaxado, uma sensação de vigor, de energia, mas uma sensação não daquela agitação, né? Às vezes a gente está com energia, mas está agitado. Pelo contrário, eu estava calmo, eu estava centrado, focado. E isso era muito expressivo. Do momento que eu comecei a caminhar e do momento que eu terminei, a diferença era muito grande. Só com esse exercício. Dá para dar vários exemplos, tá? Eu falei o exemplo da esteira, enfim. Então usa essa respiração no seu dia a dia, coloca isso na sua vida. Você vai ter uma qualidade de vida melhor a partir desse momento. E mais uma última coisa. Percebe que quando você faz isso, você vai ter controle sobre as coisas que acontecem com você. Você vai deixar de começar a reagir e vai passar a agir. Porque você, respirando de forma consciente, controla emoções, controla sentimentos. E evita que aquela reação automática que você teria aconteça e você faz com mais sabedoria, com mais inteligência principalmente, né, em vez de você seguir um processo automático que faz você perder o controle e simplesmente não estar presente naquilo que você deveria estar, né, seja lá o que for que você for fazer. Então é isso, tá? Esse é o vídeo, espero que não tenha ficado muito comprido. É só para realmente passar essa prática para você. Espero que você pratique. Deixa nos comentários aqui como que foi para você o exercício, se você tem alguma dúvida. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Namastê.